Queridos, amados irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí nessa pegada aí de estudos sobre escatologia, né? Curso bacharel em teologia. E é claro que a gente sente falta, né, da presença, né, de estar ali em sala de aula, naquele contato, né? Mas a gente entende, né, que o curso está no final e existe uma necessidade para isso, né? Eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus, né? Orando por mim, orando pelo seminário, orando pela minha família, né? E assim, a minha oração é para que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês, tá? Então, vamos dar continuidade, né? A escatologia bíblica. É claro que, conforme eu havia até colocado lá para vocês no grupo, vamos falar um pouquinho sobre Gog e Magog e, se der tempo, dar continuidade à, à questão das profecias, né? A questão das profecias bíblicas, as profecias escatológicas, né? Entendemos que a profecia ela é importante para uma boa compreensão escatológica, principalmente porque ela advém de um processo, né? Esse processo ele é gradativo, ele é progressivo e nos dá a condição de esperança, né? E para que venhamos verdadeiramente a viver uma vida de fé em Cristo, aguardando o cumprimento pleno de todas as profecias, né? E por isso que nós precisamos nos ater a isso. Falando um pouquinho sobre essa questão, a grande dificuldade em torno desse assunto é as especulações, né? E conforme eu acho que eu já cheguei a falar com vocês sobre outras semanas sobre isso, mas as especulações dentro do campo escatológico é uma coisa assim terrível e que, por um lado, perigoso, porque de alguma forma gera algum tipo de esperança que a Bíblia não faz menção, algum tipo de expectativa que não é o objetivo da Bíblia fazer menção. E por fato de haver especulações, existem muitas doutrinas aplicadas dentro daquilo que não é uma referência bíblica, né? E por isso que eu entendo, irmãos, que quando a gente vai fazer algum estudo de escatologia, é claro que você vai ler livros, você vai... Agora, todo tipo de forma, né, de pensamento, ele precisa de ser avaliado. Ele precisa de passar pelo crivo da avaliação. E de que maneira eu vou avaliar, então, uma ideia escatológica? A exegese, né? Aplicando uma exegese ao texto e aí se extraindo uma, uma ideia do próprio texto e não aquilo que eu vou considerar como uma verdade. É por isso que tem muita gente aí que aparece qualquer tipo de noticiário na televisão e já fica logo espantada, porque eu aprendi que Gog e Magog se trata da Rússia, viu? A China é Gog e Magog, não sei o quê. Então, assim, irmãos, eu vejo muitas especulações em torno do assunto Gog e Magog, e eu vejo isso como um sinal de uma precariedade dentro da verdadeira interpretação bíblica, né? E isso tem uma justificativa, tá? É a famosa e chamada interpretação alegórica do texto, que diz que, em paralelo ao sentido literal, há um sentido espiritual do texto, né? E isso independe do gênero do texto, em contrapartida, há um sentido paralelo à mesma, né, ao texto. Então, vocês estão na turma de bacharel, então a gente pode passar, né, a um nível maior
e explicar para vocês que isso se trata de uma forma subjetiva de interpretação dos textos. Isso, na verdade, não é uma exegese, é uma exegese, né? Essas considerações que fazem aí sobre as especulações sobre Gog e Magog, especulações também sobre as duas testemunhas, especulações também sobre a questão da, da salvação, né? Salvação de gentis na grande tribulação. Então, tudo isso, a escatologia, infelizmente, irmãos, é uma realidade. Ela tem muitas especulações. Por isso que você, estudante de escatologia, você precisa se aplicar a uma boa hermenêutica, né? Se atendo a elementos de interpretação, como assim, como fazer um estudo das palavras no seu sentido lexical, sintaxe, fazer um estudo histórico-cultural, né? O contexto imediato e o contexto remoto, né? São elementos da hermenêutica. E fazer também um estudo da teologia do Antigo e do Novo Testamento, para que você venha a compreender, tá? O que realmente o texto ele está aplicando em seu sentido, tá bom? Então, eu acho fundamental isso. E a aula de hoje, como a gente vai falar, complementando sobre a questão da profecia, falar sobre Gog e Magog é algo muito polêmico, né? Lembrando que o termo Gog e Magog, ele tem mais menções no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, tá? No Novo Testamento só tem ele implícito no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo de número do 7 ao 9, né? E são textos muito pontuais, não se tem uma amplitude de seu sentido, tá bom? Então vamos ler o texto aqui, tá? O texto famoso de Gog e Magog está em Ezequiel, capítulo de número 38. Ezequiel, capítulo 38, versículo de número 1, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reúnem a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Amém? Vamos orar rapidamente. Pai, em Cristo, louvamos o teu nome e bendizemos a ti pela oportunidade de poder fazer menção da tua santa palavra. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia na direção desta aula, desta videoaula, e que tudo seja para a edificação do teu reino e a glória do teu nome, em nome de Cristo. Assim eu oro. Amém. Vamos lá. Abra também aí em Apocalipse, capítulo de número 19, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo de número 8. Capítulo 8, capítulo 20, versículo 8. Diz assim: E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em
batalha, parais ajuntar em batalha, né? Vamos lá. Primeiro ponto a se considerar sobre a questão de Gog e Magog é saber quem é Gog e quem é Magog, né? Quem é Gog e quem é Magog. Eu estou vendo aqui no calendário para a gente poder se organizar em relação à nossa prova, tá? Ok, ok. Vamos lá. Quem é Gog e quem é Magog? O primeiro texto na Bíblia que faz menção de Magog, né, está em Gênesis, capítulo de número 10. Gênesis, capítulo 10, versículo de número 1 e 2, que diz assim, ó: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então, o texto que faz menção de Magog, entendemos que se trata de um descendente de Jafé, certo? De um descendente de Jafé. A palavra Magog, né? Magog, que significa região montanhosa, né? Significa montanhoso, né? Ou terra de Gog, né? Então, Magog foi um dos filhos de Jafé, né? Foi um dos filhos de Jafé. E com isso, a civilização de Magog, que cada filho partiu distribuindo, né, se distribuindo nas regiões ali da Ásia Menor, norte da Ásia, Europa, norte da África. Os descendentes de Sem, Cã e Jafé foram se distribuindo, né? E com Magog não foi diferente, né? Então, a, a, esse grupo de pessoas descendentes de Magog, eles realmente residiram geograficamente nas regiões do norte, né? Nas regiões do norte. A saber, as regiões que compreendem ali a Turquia, né? Líbano, né? O norte, até mesmo as regiões onde hoje é ali a parte ocidental russa, né? Essa turma realmente esteve ali geograficamente. Mas entenda, isso aqui aconteceu, gente, isso aqui aconteceu há muitos anos atrás. Podemos dizer que isso aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. Então, assim, é muito tempo, tá? É muito tempo. E geograficamente, irmãos, não se aplica mais. Não tem, é outra época, é outro. Geograficamente, a distribuição geográfica era outra, completamente diferente, né? Então, aí vem aquelas considerações. Não, porque Magog é aquelas regiões lá da Rússia, é aquelas regiões da Turquia, da Síria. Gente, eu não concordo muito com essa ideia, não. A gente precisa de ter, na verdade, uma aplicação mais exata à luz da Bíblia e evitar as especulações. Tá? Então, Magog foi filho de Jafé. E seus descendentes residiram ali, né, na antiguidade, ali aquelas regiões ali do norte de Israel, tá? Aquelas regiões do norte das regiões ali onde se situa Israel, tá? Quem foi Magog? Magog, filho de Jafé, né? Vocês entenderam o grupo que foi nas regiões ali da Europa, né?
até ali as regiões da Rússia. Quem é Gog? Gog foi um personagem da descendência de Magog, né, que se destacou entre eles. Tá? Se destacou entre eles. Aonde o senhor encontra isso? Aonde o senhor encontra essa menção de que Gog foi uma pessoa, né? Foi uma pessoa. Lá em Ezequiel, né? O texto de Ezequiel, tá? Eu estou indo bem devagar, queridos, tá? Estou indo bem devagar para que você compreenda o objetivo do assunto, tá bom? Então, vamos voltar em Ezequiel 39 agora, tá? 39. Versículo 1 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dizes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz e de Meseque e Tubal. Então, Gog foi um príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Quem foi Meseque? Gente, Meseque é uma região onde os descendentes de Jafé habitaram, né? Está lá em Gênesis capítulo 10. Nós lemos o texto, está aqui, ó, Gênesis capítulo 10, versículo de número 1. Versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Quer dizer, Tubal e Meseque foram filhos de Jafé, assim como Magog, né? Porém, era comum dar nome ao território ao chefe do clã, né? Por exemplo, sendo Magog o chefe do clã, a região onde o clã habitava dava-se o nome daquela região de Magog, né? Se tratando, por exemplo, de Meseque, Meseque, Tubal, Tubal. Só que, com o passar do tempo, conforme o texto de Ezequiel 39 vai nos afirmar, que esse personagem, Gog, se torna príncipe. A palavra príncipe vem de Rosh, né? Quer dizer, dominador, aquele que domina, né? Então, o Gog foi uma pessoa, foi um personagem, ok? Que dominou as regiões, tá? Ali de Meseque, Tubal e Roz. E, consequentemente, também, né, Magog, aquelas regiões onde os descendentes de Jafé foram habitar. Então, quem é Gog? Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Então, você vê que é um líder que detém autoridade, né? E quem foi Magog? Magog foi a civilização descendente de Jafé, né? Porque Magog era filho de Jafé, e todos os seus descendentes, dentre os seus descendentes, nasce Gog, e esse Gog se torna príncipe de Hus, de Meseque e Tubal, né? Então, para a gente recapitular, quem foi Magog? Magog foi filho de Jafé, ok? Que habitou as regiões do norte da Europa, até onde existe hoje a Rússia, né? Aquelas regiões do norte da Europa foi habitada pelos descendentes de Jafé. Quem foi Gog? Gog foi um descendente de Magog que dominou, né, os territórios de Hus, Meseque e Tubal. Ok? Tranquilo, gente? Estou indo bem devagar, tá? Para que vocês compreendam aqui, tá bom? Então, repetindo, quem foi Gog? Foi príncipe descendente de Magog. Quem foi Magog? Foi filho de Jafé, ok? E lembrando que as regiões onde residiram os descendentes de Magog, deu-se o nome de Magog, né? Que futuramente
Gog, príncipe, assume o domínio dessas regiões. Tranquilo? É importante entender isso, tá? É importante entender por quê? Porque se faz muitas especulações sobre a questão das nações que vão combater contra Israel. Então, vou falar sobre isso agora. Então, se você entendeu o que é Gog e o que é Magog, você já chegou aí 50% já de entender a profecia sobre isso. Tá? O segundo ponto que eu quero falar sobre Gog e Magog é entender que até que ponto Ezequiel profetiza para o povo de Israel sobre Gog e Magog. Aí você precisa fazer uma leitura tanto do capítulo 38 quanto do capítulo de número 39, para que você compreenda adequadamente, né, a profecia. Eu só vou ler alguns versículos do capítulo 38. Eu não vou ler tudo, tá bom? 38, versículo 1 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rãs, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Você vê então que Gog é uma pessoa. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rãs, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Persas, etíopes e puti com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Gente, vamos lá. Que batalha é essa que o Senhor está dizendo aqui no profeta Ezequiel que vai promover contra o exército de Gog? A gente precisa compreender, tá? A gente precisa entender. Que guerra é essa aqui? Que guerra é essa? Ora, é claro que trata-se de um confronto futurístico, mas que tem muito a ver com a historicidade do povo de Israel. Tá? Então é uma profecia, ok? Não estou contestando isso. Tá? Mas é uma profecia histórica. Por que é uma profecia histórica? Porque, olha, os povos que envolvem o exército de Gog, tá? Envolve, por exemplo, persas e etíopes. Gente, quem foram os persas? Os persas foram uma civilização que dominou, teve o Império Persa, né, ali no final do Império Babilônico, já chegando ali no século, entre o século V, né, entre o século 5 e 4 antes de Cristo, né? Eles têm esse período ali, se não me fala, desse período ali de domínio os persas, mas os persas já existiam, né? Os persas eles já existiam. Aí se faz aquela conjectura, não porque quem são os persas? Os persas são as nações de Irã e Iraque. Porque os persas é o Talibã. Não, gente, espera aí. Porque os etíopes é porque lá das regiões do Egito, a Etiópia, gente, uma coisa é o tempo da profecia, outra coisa é o tempo do cumprimento. Quando se fala das nações da época do profeta Ezequiel, não tem nada a ver com as nações no tempo de hoje. Nada a ver. Para você ter uma ideia, a Síria de hoje
não tem nada a ver com a Síria do tempo do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, a Síria, no tempo do Antigo Testamento, era formado por arameus. Por arameus. Que não tem nada a ver com os sírios, com a nação síria de hoje em dia. Tá? Os sírios de hoje, eles são muito compostos por uma miscelânea entre otomanos e árabes. Otomanos é as civilizações ali da Turquia e árabes. Então, assim, é uma coisa assim, muito difícil e complicada, porque é o que é muito ensinado. Se pega regiões geográficas e aplica a profecia a essas regiões nos dias de hoje. Isso é totalmente errado, é um equívoco eu fazer uma interpretação profética considerando que a geografia se aplica tanto ao tempo da profecia quanto ao tempo de hoje. É um erro, é um equívoco eu fazer esse tipo de consideração. Tá? Então é o segundo ponto que eu quero advertir a vocês. Eu não posso fazer uma interpretação da profecia de Ezequiel considerando as nações da época, fazendo uma comparação com as nações de hoje. Não tem como. Não tem como. Tá? Não tem como. É como se eu pegasse, por exemplo, Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse 18 e dizer que a Babilônia, que vai ser destruída, é o Irã e Iraque. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Está totalmente equivocado. E o pior é que esse tipo de interpretação é a interpretação que mais se utiliza dentro do nosso meio. Tá? Então, assim, eu não recomendo esse tipo de interpretação sobre a profecia do profeta Ezequiel. Tá? Terceiro ponto a considerar, que é importante também fazer menção, é sobre agora sim, a escatologia bíblica. Né? E para que eu aplique ao texto do profeta Ezequiel a escatologia, eu tenho que me enquadrar dentro da historicidade. Ok? Então, assim, em que ponto é que Israel teve oposições dentro das regiões ali onde se compõem as civilizações que se desenvolveram pela linhagem de Jafé, de Magog, né, e Gog. Existiram várias. Existiram várias nações que se levantaram contra Israel, irmão. Nações do norte, né? Os próprios Seleucidas, por exemplo, que eram os sírios, esses sírios, sim, do período interbíblico, eram descendentes de arameus, isso em meados do ano 186 a.C., né? Foram opositores de Israel, né? Os Seleucidas. Os Ptolomeus, os Ptolomaicos, no caso se tratando do Egito, também eram outros opositores da época. Então você encontra, por exemplo, na profecia de Daniel, capítulo de número 11, a guerra entre o norte e o sul e Israel no meio. Então, assim, professor, então em que se aplica Gog e Magog na profecia de Ezequiel? Na profecia de Ezequiel se aplica a nações que historicamente se posicionaram na oposição ao povo eleito, ao povo de Israel. E aqui, se tratando do profeta Ezequiel, ele faz uma retratação do perfil desse povo. Ora, é o objetivo do profeta Ezequiel dizer que os inimigos do Senhor vêm do norte? Ou ele faz menção de um fato histórico já acontecido, que era de ciência do povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse uma ideia do que seria o futuro. Opa, aí sim, aí sim. Porque eu não posso, queridos, interpretar uma profecia de forma literal. Esse é o problema e me dá até coceira.
a profecia ela precisa ser aplicada em sua interpretação obedecendo o seu gênero. E o gênero do texto profético, ele é abordado dentro de uma premissa simbólica. Pelo amor de Deus. Você encontra no próprio texto, né, no próprio texto de Ezequiel, o sentido em relação a Gog e em relação a Magog. O quê? Que essa civilização, por algum motivo qual no passado se posicionou contra os princípios de Deus. Lá em Gênesis, capítulo de número 10, quando vai fazer menção dessa civilização, né, dos descendentes de Jafé, existe um contexto na historicidade dessas gerações que, apesar dos textos não fazerem menção disso, mas a gente tem exemplos de retaliações nesse período, como, por exemplo, a própria Torre de Babel. Né? A própria Torre de Babel. Envolvendo sempre o quê? Nações. Envolvendo nações que, pelo fato de se posicionarem no objetivo de chegarem até o céu, né? Porque você tem o capítulo 10, a descrição do desenvolvimento e divisões das civilizações pelas descendências de Sem, Cã e Jafé. Capítulo 11 já fala de Torre de Babel. É claro que não fala especificamente de Gog e Magog, mas fala dentro de um contexto daquilo que as nações da época buscavam. Por isso que, para nós dispensacionalistas, entendemos que esse período é chamado de período de dispensação do governo humano. Porque é a forma sistêmica que o homem tenta alcançar um domínio que transcende a um domínio terreno. Né? O fato da Torre de Babel é um exemplo disso. Né? Que pelo qual o homem tenta chegar até o céu. E isso a descrição da Torre de Babel é apenas um fato que entende-se de que, olha só, o versículo 1 do capítulo 11 vai dizer, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, de betume e de argamassa. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus. E nós nos tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha só, gente. Você vê a condição do coração da época e dentro desse contexto está os descendentes de Magog. Entre eles estão os descendentes de Magog. Entre esses está também Gog, que domina as regiões ali de Magog. Então você vê o espírito sistêmico da época. Então, voltando aqui ao assunto, eu não posso, de maneira alguma, pegar e aplicar dentro do texto profético de Ezequiel e dizer, no capítulo de número 38, versículo de número 1 de Ezequiel, né? Deixa eu voltar aqui para o profeta Ezequiel, capítulo 38, e dizer que isso se trata de outro Gog, de outro Magog. Não, queridos. O profeta, ele profetiza algo do futuro, mas usando figuras do passado. Tá dando para entender isso aqui? Isso aqui é importante demais. Então, o que são essas figuras do passado? São figuras lá de Gênesis capítulo 10, mas não significa que isso vai acontecer com esses personagens. Mas o fato que ocorreu no passado, onde Gog, príncipe de Rós, Meseque e Tubal, ele vai empreender contra os princípios divinos. Tá dando para entender isso aqui? Então você vê que
o profeta se utiliza de uma figura de personagens do passado e de fatos do passado, porque o povo que vai receber essa profecia, que é o povo de Israel, vai compreender, porque o povo de Israel conhecia o passado, conhecia a tradição, conhece a tradição. Então, eles vão compreender que se trata de personagens que lá no futuro irão surgir, vão fazer um tipo de montim para que haja uma rebelião contra Deus. Ok? Tranquilo? Agora, é claro que em toda a história de Israel, em toda a história do povo de Israel, entenda isso aqui, sempre houve nações que empreenderam oposição contra a cultura judaica, contra o povo de Israel. Então, assim, consideremos a figura de Gog e Magog como a figura de nações opositoras a Israel. Isso durante toda a história. Durante toda a história, sempre houve nações e domínios que empreenderam contra o povo de Israel. E que é uma figura de Gog e Magog. Não deixa de ser. Então o profeta está profetizando, Ezequiel capítulo 38 e 39, ele está se utilizando de uma figura lá do passado e se utilizando de fatos do passado, porque Gog era príncipe, e como príncipe ele elabora uma rebelião, porque isso no período do governo humano era um fato que ocorreu, ok? Era um fato que aconteceu, diante daquilo que a humanidade na época queria dominar, e até dominar acima de Deus, para que adquirisse algum tipo de fama, algum tipo de notoriedade. Está lá no texto que eu li de Gênesis capítulo 11. E aí a profecia pega esses elementos do passado, aplica para a profecia do futuro. Então, o que é Gog e Magog? Dentro da profecia futurística, são nações que historicamente irão se posicionar na oposição ao povo de Israel. Tranquilo? Isso dentro da profecia de Ezequiel. Eu não cheguei ainda em Apocalipse capítulo 20. Mas o caminho do sentido profético é esse. O sentido é esse. Gog e Magog não necessariamente se refere a uma questão geográfica. O profeta se utiliza de elementos geográficos porque foram ocorrências do passado. Está dando para entender? Foram ocorrências do passado. Mas isso não significa que geograficamente esses fatos irão acontecer. Agora vamos lá. Quarto ponto que eu preciso observar sobre Gog e Magog. Olha aí. Olha quanta coisa a gente tem para falar. Quarta coisa é: que batalha é essa? Que batalha é essa que tanto o profeta Ezequiel fala no capítulo 39 e Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 8, diz que haverá uma batalha contra Gog e Magog. E aí, erroneamente, muita gente diz que isso se trata da batalha do Armagedon. Negativo, irmão. Negativo. Não se trata da batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon é outro contexto. Batalha do Armagedon é a batalha que o exército do anticristo vai empreender contra a nação de Israel. Isso está lá no texto de Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 14, onde Cristo ele vai descer na sua manifestação em glória à vista de todas as nações, e ele vai julgar as nações, está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, e ele vai separar as nações bode das ovelhas. As nações bode são justamente as nações que vão corroborar ao sistema do anticristo, né? E eles serão julgados, serão lançados no lago de fogo, aqueles que tiverem a marca
a marca da besta, né? E seus corpos serão comidos pelos corvos e pelas rapinas, e para a purificação da terra durante 6 meses. Então, assim, é necessário a gente poder. Tem que separar as coisas. Tá? Vamos para o texto de Apocalipse? Você vai ler lá comigo, você vai ler Apocalipse 20, versículo de número 8, perdão, gente. Versículo de número 8, que diz assim: E sairá a seduzir as nações, está falando do diabo, tá? Satanás, e que há nos 4 cantos da terra. Então, assim, vamos lá. E sairá a seduzir as nações. É Satanás que vai, né, ele vai ser solto depois no final dos 1000 anos, né? No 7 vai dizer isso. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quer dizer, quando se completar 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e ele vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gente, então não é nações do norte. Então não é nações do norte. Se essas nações são nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog não é Rússia, não é China. Se tratando do texto de Apocalipse. Se tratando do texto de Apocalipse. Eu não estou negando que na Batalha do Armagedon, nações do norte se juntem ao exército do anticristo. Eu estou dizendo que no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, é outro tipo de batalha. É a batalha que se dará no fim do milênio. Então vamos lá, gente. Não vamos confundir as coisas. Uma coisa é a batalha do Armagedon, certo? Batalha do Armagedon. Jesus vem dos céus, acompanhado dos anjos e da igreja, julgará as nações, irá lançar as nações bodes no lago de fogo, irão morrer, né? E as nações ovelhas entrará no milênio junto com Israel para gozar os 1000 anos de governo literal de Jesus em Jerusalém. Ok? Tranquilo? Beleza. Beleza. Isso é a Batalha do Armagedon. Quem será o exército que vai compor o exército do anticristo? Gente, quem vai compor o exército do anticristo são as nações que sempre empreenderam oposição contra o povo de Israel. Se podemos dizer assim, nações que sempre se posicionaram na oposição ao povo de Israel, juntando o período do século passado com o século atual, nós temos aí os árabes, os russos, os próprios egípcios, os sírios, os libaneses, os turcos, os russos, os chineses, os países de predominância do, de um sistema comunista, né? Então são países que se eles não diretamente, mas financiam de alguma forma uma oposição ao povo de Israel. São as nações que vão compor o exército do anticristo. Então, isso é em relação à batalha do Armagedon. Então, a Rússia pode ser uma nação que pode compor o exército do anticristo? Sim. Na batalha do Armagedon, crente, pelo amor de Deus. Na batalha do Armagedon, sim. A China pode ser um exército que vai compor o exército do anticristo? Sim, porque são sistemas de nações que, em sua essência, promovem oposição de alguma forma a Israel. Então, nesse contexto, entendemos que sobre a Batalha do Armagedon, sim, haverá Rússia, haverá russo, haverá chinês, haverá sim, Coreia do Norte, assim, sim, 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 sim. Agora, quando nós falamos sobre Apocalipse capítulo 20, versículo 8, já não é Batalha do Armagedon, já não é. Aí já é o final do milênio, quando Satanás será solto, seduzirá as nações,
nos 4 cantos da terra, e aí não é Rússia. Até porque essas nações opositoras a Israel já terão sido já terão sido lançadas no fogo pelo julgamento de Jesus. Jesus vai julgar as nações. Então não esquece, Rússia, Gog e Magog, no texto de Apocalipse, capítulo 20, é final do milênio. Então, quem é Gog e Magog? São as nações dos 4 cantos da terra no período do milênio. Gente, se a nação russa permanecer sob um sistema opositor a Israel, eles já irão perecer já na Batalha de Armagedon. Eles nem no milênio estarão. Nem chineses estarão no milênio. Nem Coreia do Norte estará no milênio. Pelo amor de Deus, meu povo, vamos despertar. Essas nações já terão sido condenadas na Batalha do Armagedon. E quem são essas nações, então, professor? No final do milênio? São as nações que vão participar do milênio. Elas vão participar do milênio porque elas foram, de alguma forma, aliançadas ao povo de Israel. Está lá em Mateus capítulo de número 25, versículo 30 em diante. Só você ler depois. Né? Que no final dos 1000 anos elas serão enganadas. Serão enganadas. Gog, e aí elas serão Gog e Magog. Por quê? Porque serão seduzidas por Satanás, né? E elas vão se reunir a fim, né, de uma guerra, de uma peleja. Está lá no versículo 8. Ainda diz assim, o número delas é como a areia do mar. E essas nações, no final do milênio, versículo 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha aí. Isso aí é lá no final do milênio. Quando as nações se empreenderem contra o governo de Cristo em Jerusalém, vai descer fogo do céu e vai morrer todo mundo, e aí virá o trono branco, o juízo final. Deu para entender? Uma coisa são as nações lá da Batalha de Armagedon. Outra coisa são as nações que vão pelejar no final do milênio. São duas coisas diferentes. É por isso que tem muita gente que se confunde. Tem muita gente que confunde uma coisa da outra. E o pior, gente, está no texto. Está no próprio texto. Apocalipse 20, versículo de número 8. Amém? Então, o que é Gog e Magog? Gog e Magog, em Gênesis capítulo 10, são descendentes de Jafé. Na profecia de Ezequiel, Ezequiel usa a figura de Gog e Magog para profeticamente profetizar uma futura rebelião contra Jerusalém. E não é na tribulação e não é na Batalha de Armagedon. A profecia de Ezequiel é uma profecia futurística lá no final do milênio. Exatamente. Lá no final do milênio. Lá no final do milênio. É uma profecia para o final do milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8, até o versículo de número 10, né? Vai afirmar que aí Gog e Magog, quer dizer, são nações dos 4 cantos da terra que serão reunidas, que pelejarão contra o governo de Cristo em Jerusalém, e porém eles serão condenados, mortos, e sequencialmente virá o trono branco, o juízo final. Aí vem a segunda ressurreição dos mortos para a condenação eterna e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Né? Gente, eu acho que eu estou já quase 1 hora só falando de Gog e Magog aqui. Misericórdia. Quase 1 hora. 49 minutos aqui falando de Gog e Magog. Né? Então, deu para entender? Deu para entender? Quem é Gog e Magog em Apocalipse capítulo de número 20, versículo 8 ao 11? Né?
Gog e Magog se trata de nações que estarão no milênio, porém irão se rebeliar no final através da sedução de Satanás. E aí será o fim, né, dessas nações. Por isso que é muito difícil se acreditar biblicamente, tá, de que terá salvação para gentis até o arrebatamento, tá? Depois do arrebatamento, não, a Bíblia não garante, não tem essa garantia de salvação, tá? A não ser para salvação ao povo de Israel. Bom, vou ficar por aqui. Espero ter elucidado o assunto. Se você não entendeu, volta o vídeo, veja de novo, tá bom? Acompanhe os textos. Bom, porque eu sei que parece simples, mas não é. Mas eu acredito que com a explicação você deu para compreender um pouquinho. O que não pode é você aplicar um texto da profecia de Ezequiel de maneira literal. Isso é um equívoco, mas eu digo para vocês que infelizmente é o que a maioria dos intérpretes faz. Principalmente nós pentecostais. Pegamos a profecia de Ezequiel e aplicamos a uma compreensão literal. E não é. É uma compreensão simbólica sobre a descendência de Jafé que empreendeu historicamente contra Deus e Deus repreendeu a essa geração de Jafé de alguma forma, repreendeu historicamente, né? Historicamente essas nações sempre foram opositoras a Israel. Só para você entender, por que eu estou insistindo em falar de Rússia? Porque a maioria das palestras que eu escuto sobre assunto de Gog e Magog, até na revista de escola dominical, eu vejo os comentaristas colocando lá a Rússia. Para você ter uma ideia, tá? Os russos, a civilização russa, ela só veio a existir realmente a partir da Idade Média, né? Lá para meados do século 6, 7, que na verdade é uma civilização eslava, né? É uma civilização eslava, é uma miscelânea de bárbaros, vikings e aquelas regiões ali do norte da Europa, né? É uma miscelânea. A nação russa mesmo, ela só veio surgir lá para a Idade Média, tá? Então, assim, nem existia, gente, nem existia. Os russos, na verdade, só vieram a se posicionar de maneira em poderio já aqui para o período moderno, né, da modernidade. Então, assim, historicamente, né, historicamente, não são os russos aqueles que, Gog e Magog, não, mas as civilizações historicamente que se voltaram contra Israel. É claro que hoje a Rússia é uma opositora de Israel, sim, tá? E se mantiver esse sistema de oposição comunista ao povo de Israel, certamente eles serão também parte do exército do anticristo, tá bom? Então, assim, é bom a gente poder contextualizar esse assunto e que você possa estudar mais sobre o assunto dentro daquilo que nós aplicamos e respeitando as diretivas interpretativas sobre essas questões de Gog e Magog, mas eu acredito que dentro daquilo que nós elucidamos, deu para vocês entenderem bem, né, do que se trata, né, dentro da profecia Gog e Magog. Então, profeticamente, Gog e Magog em Ezequiel são todas as nações que historicamente foram opositoras a Israel, e na profecia da escatologia bíblica são as nações que vão empreender contra Israel no final do milênio. Então, Gog e Magog não é uma nação específica. Gog e Magog são todas as nações que foram opositoras a Israel. E ponto, acabou. Morreu o assunto. Tão simples quanto isso. É que a gente gosta de enfeitar o pavão.
A gente gosta de enfeitar o pavão, né? E eu, assim, não gosto. Eu não gosto disso. Então, que Deus te abençoe, que você estude, que você se aprofunde. Na próxima aula estaremos falando sobre a profecia de Daniel, tá? E falando sobre a tribulação e grande tribulação, tá bom? Vamos falar sobre os 7 selos, vamos falar sobre as 7 trombetas e vamos falar sobre as 7 taças, né? Vamos falar sobre o anticristo, vamos falar sobre as 2 testemunhas, né? Vamos falar sobre a Babilônia, né? Do capítulo 17, a Babilônia, a Babilônia do sistema religioso, e do 18, a Babilônia do sistema político. Vamos falar sobre as duas na próxima aula, tá? O assunto é extenso, o assunto é complexo, mas acredito eu que com o esforço de todos nós vamos chegar lá no final cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Amém? Gente, vou ficar por aqui. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Leia o material. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem, tá? Que Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem na santa paz do Senhor Jesus e fiquem espertos, vou botar a data da prova lá no grupo lá, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo.